Na aula passada, a gente terminou falando que a física estava, no final do século XIX, com 3 problemas fundamentais para explicar. O primeiro deles, que a gente vai discutir, é a radiação do corpo negro. Qual que é a importância desse problema? Esse problema é muito importante porque ele era um problema muito bem descrito experimentalmente, enfim, já se tinha muito dado e muito dado confiável sobre esse fenômeno, que eu já vou explicar o que é. E a descrição teórica, para explicar o que é que estava acontecendo ali, utiliza as 3 grandes áreas da física. Usa fundamentos gerais de mecânica, são ondas eletromagnéticas, né, o comportamento associado a um comportamento de ondas eletromagnéticas, e a emissão dessas ondas pelo corpo negro está relacionado à temperatura, e, portanto, você tem a termodinâmica também aí colocada. E então é um problema que conjuga todo o conhecimento de física mais sofisticado da época, né? Então, nesse sentido, ele tem uma importância teórica muito grande. E ele está na fronteira do conhecimento porque é algo que não se conseguiu explicar. E os resultados, não é só que não se conseguiu explicar, os resultados eram pavorosos, eram muito ruins quando você colocava a teoria para tentar explicar o que estava acontecendo. Então, não era uma questão de, não ficou muito bom, não, ficava um desastre, né? Então, esse problema ele se mostrava muito especial por isso. É um problema de todas as áreas, todo o conhecimento sofisticado, mais sofisticado disponível estava lá, tanto teórica como experimentalmente, e nada da teoria e da ciência dá conta desse problema. Para a gente poder entender o que é esse problema melhor, a gente vai ter que ver alguns conceitos que já foram discutidos em anos anteriores, mas eu vou retomar aqui rapidinho. Primeiro deles, os conceitos de comprimento de onda e de frequência que a gente viu lá no primeiro ano. O que são frequência e comprimento de onda? Frequência é o número de vezes que uma coisa acontece por unidade de tempo. Em geral, a gente vai medir tantas vezes por segundo, ou seja, tantos hertz, né? Então, quanto maior a frequência, mais vezes aquele fenômeno acontece no mesmo segundo. No caso da luz, por exemplo, se a gente tem frequências maiores, a gente vai caminhar para frente no arco-íris, né? Então, a gente começa no vermelho, daí a gente vai indo para cores mais amareladas, para até chegar no azul, no violeta, e depois a gente não enxerga mais que a ultravioleta. Então, a frequência está ligada na luz a cores diferentes nesse espectro. Eu já vou falar de outras possibilidades. Só para a gente lembrar, no som, que é uma onda mecânica, frequências diferentes vão corresponder a notas diferentes se tiverem naquele intervalo que a gente é capaz de perceber com o ouvido. E o comprimento de onda, o que é? Pensa o seguinte, você está fazendo ondinhas numa corda. Se você faz a onda muito rápido, a perturbação que foi feita numa ponta e que vai caminhando pela corda, né? É isso que acontece quando a gente faz ondinha. Essa perturbação, se você está balançando devagar, ela pode andar bastante entre uma balançada e outra. Se você está balançando rápido, aquela perturbação anda pouquinho. Essa distância entre 2 pontos equivalentes da onda é chamado de comprimento de onda. E tem uma relação com a frequência inversamente proporcional. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Outra grandeza importante que está aqui, que eu vou falar pouco, mas só para a gente lembrar, é a amplitude. Seria o quanto você está balançando o braço. Você está fazendo um movimento pequenininho ou você está fazendo um movimento grandão. A amplitude é esse tamanho aqui, do ponto de repouso até o extremo mais longe, né? Quanto que está balançando. E se a gente for pensar na energia dessa onda, quanto maior a amplitude, mais energia, quanto maior a frequência, maior a energia também, certo? Então, esses são os primeiros conceitos de ondulatória que a gente vai precisar.
Outra coisa que a gente precisa é entender o que é uma onda eletromagnética. Ela nasce da perturbação do campo elétrico e do campo magnético, em geral, a partir da oscilação de uma carga. O que acontece? Uma carga, ela tem o seu campo elétrico. Quando você movimenta essa carga, você faz oscilações com essa carga, o campo vai ser perturbado, porque ela mudou de lugar, então o campo também muda. Só que se vai e volta, você vai ter essa perturbação periódica e vai criar uma onda como isso daqui. Do mesmo jeito, se você balançar a corda de maneira periódica, você faz uma ondinha com aquela cara bonitinha. Se você faz uma vez só, você tem só um pulso, né? Mas aqui a gente está pensando em oscilações que se repetem iguaizinhas no tempo. Lembrando também que uma carga em movimento cria campo magnético, a gente vai ter, junto com a perturbação do campo elétrico, que vai caminhar, a gente vai ter também a geração de um campo, do campo elétrico, né? A gente vai ter uma geração de campo magnético. Então, a gente tem associadas uma perturbação do campo elétrico e uma geração de campo magnético, e também oscilando de acordo com o movimento da carga. Isso que é a onda eletromagnética, e ela vai então aqui, essa está se propagando nessa direção, tá? Então, é isso que é a onda eletromagnética. Outro conceito importante, agora já começando a falar de algo mais próximo da radiação do corpo negro, é a emissão de ondas eletromagnéticas por um corpo. O que acontece? A gente sabe hoje que um objeto ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons, ou seja, um monte de carga. Um monte de carga que está se mexendo. Se essas cargas estão se mexendo, elas vão gerar ondas eletromagnéticas. Quanto maior a temperatura, mais essas cargas se mexem. E aí você vai ter frequências maiores, né? Então, maior temperatura vai permitir que a gente tenha frequências maiores. Só que não está todo mundo se movimentando com a mesma velocidade. A gente tem uma largura, a gente tem uma distribuição de velocidades em torno de um valor mais frequente. E isso vai se refletir no espectro de emissão dessa maneira. O que é o espectro? O espectro a gente vê quanto que emite para cada frequência. Vamos pensar aqui um corpo que a maioria, né, o mais frequente, o mais comum, é ter algo que está emitindo nessa frequência aqui, né? E você vai ter uma parte deles que vai estar se mexendo mais rápido, então vai emitir em frequências maiores, com comprimento de onda menor, e você vai ter também cargas que estão se mexendo mais devagar do que isso e que daí vão emitir em outras frequências, que é o que está para aqui, comprimentos de onda cada vez maiores para frequências cada vez menores. E claro, se a gente tem esse valor é o mais comum, que é o valor mais típico, referente àquela temperatura, e aí os outros são menos comuns. Quanto mais longe do valor médio, mais incomum aquela frequência se torna. Ou seja, a gente vai ter, então, uma curva com essa cara. Um pico, que é o pico característico daquela temperatura, e valores menos comuns para as outras frequências, tá? Para os outros comprimentos de onda. Outra coisa importante da gente lembrar é a existência de modos de vibração. Como eu mostrei para vocês na aula, né, quando a gente faz vibrações com uma certa frequência, a gente tem naturalmente a formação desses nós, de pontos que não vão se mexer. Então, a gente tem, para uma corda de um certo tamanho, a gente tem algumas frequências que correspondem a isso, que são as frequências que permitem que esses dois pontos aqui estejam parados. Então, eu tenho um ventre inteiro, ou 2 ventres inteiros, ou 3 ventres inteiros, ou 4 ventres inteiros. Quando a gente toca um violão, por exemplo, a corda que a gente toca, ela vai ter uma combinação
de frequências com essa característica, que vai ter 1, 2, 3, 4, 5 ou até quantos forem ventres, mas não são quaisquer comprimentos de onda. Eu não posso ter um comprimento de onda que formasse um ventre desse tamanho aqui, porque daí eu não vou ter a possibilidade de ter o outro. Então, algo intermediário entre o valor da corda e metade do valor, ou 1/3 do valor da corda, 1/4. Se eu tiver algo intermediário como comprimento de onda, não vai dar isso daqui. E não é uma frequência que naturalmente aquela corda vai emitir, né? Então, a gente tem esse daqui costuma ser o que tem maior intensidade, que é a nota que a gente ouve, e esses outros vão dar o timbre, se a gente for pensar numa corda de violão. Mas o que a gente precisa desse daqui? Lembrar que a natureza faz isso. Possibilidades de eu ter frequências que acontecem e frequências que não acontecem num sistema. Aqui só lembrando do espectro eletromagnético, que a gente tem a luz visível, né, que aqui a gente tem as frequências da ordem de 10 a 12 a 10 a 15, mais ou menos. Para frequências maiores a gente não enxerga mais, vem ultravioleta, o raio-x, raio gama. Para frequências menores, a gente vai ter o infravermelho, a micro-onda e as ondas de rádio, que são frequências menores. E a gente tem aqui as temperaturas correspondentes à emissão. Então, por exemplo, que a gente aqui na luz do visível, como a gente tem de 10 a 12 a 10 a 15 como frequência, o que mais emite nessa frequência são as coisas que estão entre 100 e 10.000 Kelvin. Tá? Então, para cada temperatura, a gente vai ter o correspondente de quais são as frequências mais comuns na emissão daquele objeto. Então, isso como emissão em geral. Agora, o corpo negro especificamente. O que é um corpo negro? O corpo negro é aquele que absorve toda a radiação que incide nele, ou seja, ele não reflete, né? Se ele é negro, ele não reflete. Então, e também não atravessa, ele não é transparente, né? Tudo que chega de radiação nele, ele absorve. E aí, ele vai emitir radiação eletromagnética por causa da temperatura. Por que é importante que ele não reflita? Porque quando eu pego a onda que vem as ondas que vêm daquele objeto, é importante que eu saiba que elas estão sendo produzidas ali, que elas não estão sendo refletidas de outras coisas. Então, o corpo negro vai ser isso, e o análogo seria uma pequena abertura em uma cavidade. Por exemplo, quando a gente tem carvão queimando, não sei se vocês já notaram que quando queima a lenha, o lugar onde tem um furo ou onde tem um pedaço, né, uma rachadura na lenha, é o lugar onde sai mais luz, enquanto perto dali está preto. Isso é algo como um corpo negro. A radiação, a luz que chega no carvão, ela é absorvida e a emissão é feita principalmente pela cavidade. Tá? Ali na região da cavidade concentra a emissão, né? Então, aquilo poderia ser um corpo negro. Outro corpo negro é o nosso Sol. Você diz, mas o Sol não é negro. Dentro dessa classificação o Sol ele não reflete luz. O Sol ele emite a luz. Então, as estrelas são corpos negros. E vejam, como as estrelas são corpos negros, se usava aquele conhecimento da emissão de luz de um corpo para estimar qual é a temperatura de estrelas. Então, quando a gente diz nosso Sol emite em tal frequência, a gente consegue saber que aquela frequência mais comum, ela diz respeito à temperatura do nosso Sol, né? Então, lembrando que, claro que o nosso Sol emite principalmente em torno do amarelo, e o amarelo é a luz que a gente melhor enxerga, porque um olho que enxergasse fora
da frequência que o nosso Sol emite, porque a Terra não é um corpo negro, a Terra reflete. Né? Então, a gente vê a luz que está sendo refletida do Sol na maior parte do tempo. E aí, a gente vê essa luz do Sol que está chegando. Se a gente tivesse um olho que não enxergasse a luz nessa faixa que o Sol emite, a gente não enxergaria nada. Então, a evolução garantiu que os olhos se desenvolvessem no nosso planeta com a capacidade de enxergar a luz que o nosso Sol emite. Bom, voltando. Como que ela emite, a gente vai ter algo que está... na prática, a gente tem outros objetos que vão emitir, a gente tem ali o corpo negro emitindo, a partir da oscilação das cargas. Desculpem aqui, eu acho que não ficou muito bom, mas não vou fazer outro vídeo, não. Bom, e aí a gente tem, como eu disse, onde a teoria falha. A gente tinha a teoria explicando razoavelmente bem quando você tinha baixa temperatura. Você tem uma descrição razoável para onde que vai estar o pico principal. Isso a gente tinha a lei de Stefan Boltzmann dizendo onde que estava esse pico. A gente tem também uma teoria razoável para explicar essa parte da curva e uma teoria razoável para explicar aqui o finzinho da curva. Mas olha o que está acontecendo com a teoria aqui. A teoria diz que essa radiação vai embora, que o quanto emite em cada frequência vai se tornando infinito quando a gente vai indo para comprimentos de onda menores. Ou seja, isso está muito longe daquilo que são aqui as curvas experimentais. Como essa diferença é absurda, isso foi chamado de catástrofe do ultravioleta, porque a gente tem aqui comprimentos de onda menores, portanto frequências maiores, ultravioleta. E é aqui que vai nascer a mecânica quântica. Como que ela nasce? Com a hipótese de Planck, no dia 14 de dezembro de 1900. Data importante, inclusive, porque 14 de dezembro era o aniversário do meu pai. Mas eu acho que isso é mais importante. O que o Planck diz? Qual é a hipótese que ele faz? Em lugar de todas as energias, ele diz que só vai ter algumas energias, ou seja, que você não pode ter qualquer frequência naquele corpo. Você tem algumas energias proibidas e outras permitidas, mais ou menos como aquela história da corda de violão, que você vai ter algumas frequências que mantêm a corda de violão presa na ponta e outras que você precisaria balançar a corda no lugar que ela está presa. Então, aquela frequência não funciona. Só que com uma diferença. Aqui, a gente não tem cordas presas. Aqui, a gente tem objetos soltando radiação eletromagnética. Então, embora a analogia seja razoável, não tem porquê uma coisa dessa. Mas, a hora que ele faz essa hipótese, ele consegue explicar, consegue ter aquela curva que ninguém explicava. Então, é o que ele chama de energia quantizada. Quantizada no sentido que você tem quantidades específicas. Um quantum de energia seria isso daqui, a energia de um pacotinho, digamos assim, que seria uma constante vezes a frequência. Então, é como se em lugar de você ter uma onda contínua, você começasse a ter partículas de luz, que hoje a gente chama de fóton, né? Então, cada fóton desse teria uma energia específica que depende da sua frequência. Então, se você tem uma luz azul, ela está emitindo nessa frequência sempre, né? Um LED azul, por exemplo, um LED vermelho está emitindo uma frequência específica. Ele pode estar com uma intensidade maior, emitindo mais partículas ou menos partículas,
mas é essa frequência. Então, a gente teria que a energia total para cada frequência possível seria o número de partículas emitidas vezes a energia de cada uma das partículas. Ou seja, a energia de cada partícula seria isso, o número de partículas vezes a constante de Planck vezes a frequência. Como a gente tem várias frequências possíveis, o total do sistema vai ser a soma para todas as frequências possíveis. Vamos voltar lá no espectro, só para a gente entender um pouco melhor. Pode ser aqui. O que eu teria aqui? Essa frequência daqui, essa quantidade, todas as partículas dessa frequência com mesma energia. Aqui, uma outra também. Só que eu não tenho uma coisa contínua. Eu tenho, o gráfico correto seria um monte de risquinhos com essas alturas correspondentes. E com isso eu paro de ter algo infinito, como o que está colocado aqui nessa curva preta, e eu começo a ter energias que vão somando cada vez menos, porque eu vou ter menos partículas com aquela frequência, e então eu começo a baixar a partir de um certo ponto, que é o ponto que eu tenho menos partículas com aquela temperatura, ou com aquela velocidade que corresponde àquela temperatura. É assim que nasce a mecânica quântica, eu substituindo uma coisa contínua de energia por algo que é descontínuo. E por que isso é tão especial? Primeiro, porque toda a física clássica trabalha com a ideia de um contínuo. A gente tem aí uma luz que passa a ser descontínua, uma luz que deixa de ser uma onda para ser um monte de pacotinhos de luz. Então, é você substituir a ideia de onda eletromagnética por uma ideia de partículas de luz. E só que a onda eletromagnética era muito bem descrita. Então, ela falhava nesse problema. Então, fica aí uma coisa complicada, porque ela descreve outras coisas bem, mas não descreve isso. Se eu fizer partícula aqui, descreve bem. Então, é assim que nasce, e quando nasce, como qualquer ideia científica, nasce na controvérsia, nasce na estranheza. A gente vai ver na aula que vem, quando a gente for ver o efeito fotoelétrico, que ela ganha força quando essa ideia é aplicada em outro problema, e aí dá certo também. E é o que a gente vai discutir a aula que vem. Por enquanto, então, só para vocês saberem, essas são as referências bibliográficas, o nosso livro. Tem aqui vídeos sobre experimentos, sobre o espectro, e quem quer aprofundar de verdade tem um curso da Univesp que vai tratar disso e aí em detalhes. E quem quiser coisas mais amplas também, tem aqui uma série de referências de quântica que são bem legais, e depois, quando a gente for falar do trabalho, a gente vai voltar inclusive a algumas delas. É isso.